começando por agradecer o convite de estar aqui à Cristina e esta exposição que eu conheci hoje, portanto, só para também contextualizar que aquilo que posso trazer não é tanto sobre a exposição, mas mais sobre uma possibilidade de diálogo, ou talvez porque tu falaste no início, né, sobre a cobra, sobre ser capturado pela jiboia. E de alguma maneira, eu também, em algum momento da minha vida, já fui capturado por uma jiboia. Então entendo que há algo desse processo que é muito absorvente. Estas viagens pela Amazónia, não é, podem ser muito absorventes a nível. Isto nós fazemos uma conversa. Está péssimo. Eu vou tirar. Vou tirar e quando ficar melhor. Então, eu estava a dizer, pronto, de alguma forma, o que eu acho que talvez nos una aqui tem a ver com essa vivência no Brasil. Foi um país onde eu vivi durante 7 anos e, portanto, tem alguma relação. É um país gigantesco, portanto, também é difícil saber o que é realmente o Brasil, não é? Ainda hoje penso sobre isso. E talvez, assim, aquilo que eu trago hoje para conversar com vocês... Eu trabalho com poesia, trabalho muito com performance e com escrita. E, portanto, eu gostava de começar por vos ler algo, um pouco do meu trabalho, que tem a ver também com as coisas que me capturam e que, de alguma forma, relaciona aquilo que, em grande parte, está presente, por exemplo, numa viagem à Amazónia, que é esta coabitação, não é, entre um processo de devastação, um processo de grande violência, junto com um processo, não é, de vertigem estética, de sensibilidade, de relacionalidades que às vezes não encontramos, se calhar, num contexto mais urbano. E isso, de alguma forma, marca muito o processo da minha escrita e, portanto, gostava de começar por aí, que é uma partilha talvez meio em paralelismo, como tu fizeste a tua música, e depois conversar um bocadinho. Portanto, vamos vaguear entre várias coisas, mas a ideia é abrir uma conversa com vocês, mais do que necessariamente estar aqui a proferir uma conferência. Então, queria-vos ler um texto que é uma espécie de um mapa astral para o futuro da linguagem e que se chama Futurologia. E faz parte de uma performance que chama-se Geofagia, de 2018. No futuro, as palavras serão as mesmas, mas as relações entre as palavras serão totalmente diferentes. Onde se lia humano e humanidade, ler-se-á aquele que partilha a biosfera. Seja de que forma for, seja de que tamanho for, seja de que espécie for, a palavra espécie, tal como a palavra género, será sucata terrestre, lixo, restos de um poder exercido que perde o sentido à medida que se identifica, porque não se identifica, identivai-se. Onde se lia violência, ler-se-á predação, porque antes foi lido desigualdade e hierarquia. Seremos pela predação porque esta ocorrerá como regulação sofisticada das posições políticas entre seres, como jogo de viver e morrer que ninguém controla, como superação da homofonia entre as palavras lei e rei. Por outro lado, onde antes se dizia bio, falar-se-á geo, e nem mesmo o vivo será separado do não vivo, porque onde antes se gritava antropofagia, será afirmado geofagia, capacidade de ingestão do não vivo, do profundo pacto com as rochas. Terá especial cuidado quem estiver morta. Terá especial cuidado quem estiver viva, porque sentir o corpo, abrir o coração e sentir o corpo vivo, como antes se fazia em bares ou camas, será a especialidade das geofágicas, das que passam entre a vida e a morte, como entre gotas de chuva ou balas, das que chupam e são chupadas pela terra. Entre a vida e a morte teremos dificuldade em estabelecer fronteiras, porque a palavra fronteira ficará gradualmente manchada por títulos funestos. Colónia, império, reinado, família. Então, onde antes existiam checkpoints para delimitar separações, surgirão lugares imensos entre as coisas. Purgatórios queer, ou tão só reservas ilimitadas sobre o que ainda não se sabe e tampouco se quer saber. E para aumentar essas reservas, serão reaproveitados aeroportos, parques de estacionamento,
galerias e outros espaços que simplesmente perderam o sentido, porque o regime de extração da terra estender-se-á às fontes minerais de corpos humanos e estas reservas servirão essencialmente para criar depósitos de cálcio, de fósforo, de ferro, de sódio, de enxofre, de potássio, de zinco e tudo isto para o financiamento de novas estruturas vertebrais do tempo. Por exemplo, passado igual a estrela mais osso. Ou então, presente igual a enxofre mais futuro menos zinco. Se algumas situações continuarão a reenviar-nos para um sistema tradicional de formas teimosas, nessas reservas, dos lugares entre os lugares, será possível amar o transfóssil. Jogar à nova humanidade enquanto se fura a casca de um ovo, deslizar e sobreviver, beber coquetéis de saliva com os microseres da nossa língua. A linguagem será então uma constante luta pela demarcação de novos povos, enquanto corpos se abrem à polimorfia. Farrapos humanos que sofreram no passado atrocidades petroquímicas, por exemplo, a violação da terra pela busca de sangue preto, igual a petróleo, ou atrocidades sociotóxicas, por exemplo, o abuso de pessoas em função da cor da sua pele, racismo. Tudo isto, todas estas pessoas poderão recorrer a tratamentos vários para a cura e para a desintoxicação política intersexo. Então, onde antes se lia estratosfera, será lido estratosfera, para esta simples combinação das palavras extração e atmosfera. Identificar-se-á uma parcela de dor entre as palavras, entre os sons, entre os ritmos, como quem extrai da boca um dente, um ente, como quem reconhece a drenagem de recursos sanguíneos, como quem reconhece a transformação de certos corpos em objetos. E, de maneira geral, quem orientará a realidade já não será aquele serzinho de duas pernas que diz olá, adeus, aquele antigo boneco da humanidade que dependia da palavra universal para desejar para o futuro uma espécie de testes de escolha múltipla, algo deste tipo. Este boneco, depois de reformado, depois de cozido com novos botões, será entregue ao cozimento da panela e gritaremos antropofagia! Erguer-se-á novo, ovo, para liberar homúnculos quiméricos da biosfera. Gritaremos geofagia! E o boneco cozerá por séculos, enquanto nada, em nenhum momento, em nenhum lugar, caso, casa, hipótese, passado, presente, narrativa, acontecimento, futuro, projeção, de maneira nenhuma e sob que circunstância for, poderá ser ou tentar-se fazer passar por universal. Ao lado de cada poli-humano existirá um armário, uma gaveta, um planeta, um peixe, um tronco, ou uma coisa extremamente localizável, muito singular, muito preta, muito amarela, muito dorida, muito fodida, a assistir uma reunião como esta, sobre o futuro humano-ovo. E essa pessoa gritará no meio desta reunião: aqui não sou representada. Aqui nós não podemos concordar sobre coisas básicas. Aqui fala-se a língua da desconfiança. Essas reuniões servirão, sobretudo, para nos lembrar como funcionava a política antiga e como ela continua a viver no futuro com novas roupagens. As contradições entre o novo e o velho, agora chamadas de mitologia expandida, não deixarão de se fazer notar. Então, dentro da forma humana, as deformações ocorrerão. Problemas de pele, cancros, vaginites, clitóris triplos, cérebros calcificados. O passado surgirá sob a forma de metástases, indicando a necessidade de tratamento por expansão mórfica. E já do lado de fora da forma humana será a foda universal. Bactérias expressivas, cálcio eufórico, política celeste, violência psíquica. Fazer um mapa desta humanidade será então como traçar com a ponta dos dedos. As impressões digitais, elas apagam-se para fazer o tal mapa. Aliás, existirá porventura a palavra forma no futuro? Não será tudo desígnio da predação, que qual sistema futurológico implicará a constante negociação do que significa ter uma forma? Sonhar com pedras ou com pronomes indicará o caminho de mudanças físicas concretas. E toda a cartografia será como desenhar na areia das multinaturezas, contínua desinformação das formas, ou tão só uma língua que não consegue passar pelo ralo. É isto, obrigada. Portanto, este é um texto, uma espécie de que seria uma espécie de uma carta, ou talvez um manifesto, ou talvez um poema,
mas que de alguma forma tem a ver com esta quase obsessão pelos limites ténues, não é? de separação entre pessoas e coisas, e também como pensar as relações e os limites da linguagem quando acompanhando os problemas que hoje entendemos como problemas ecológicos, ou que lhes atribuímos a ideia de como um processo de alteração climática, ou a criação de um conceito como o antropoceno, não é? Portanto, todas as dimensões de que existe algo no meio ambiente que está partido, portanto, o meio ambiente, algo partido ao meio, não é? Algo que os povos indígenas fartam-se de reclamar como uma espécie de crítica à própria noção dessa separação entre o humano e o natural. E de alguma forma eu tenho tentado pensar como é que a linguagem poética ou a poesia pode tentar conversar com esses temas. E eu acho que isso, de alguma forma, pronto, eu trouxe este texto porque eu acho que ele conversa com algumas das coisas, apesar de eu não conhecer o trabalho da Cristina em profundidade, entendo que uma dos ímpetos, não é, que te levou talvez a fazer esta exposição foi este contato com o contexto amazónico, não é, que é esse contexto marcado também por isso que eu dizia no início, não é, por um lado, por uma proliferação de vida e de experiências relacionais, estéticas, humanas muito, muito particulares, para não dizer as não humanas também, não é? Todo o absurdo da paisagem, desse bioma, e por outro, quer dizer, a violência ecológica e social que é vivida nesse contexto. E de alguma forma o que eu tentava pensar com a futurologia era também essas relações entre os tempos, porque de alguma forma, quando comecei a estudar o antropoceno como debate, entendia que ao mesmo tempo que se tentava, era uma espécie de uma quimera temporal, não é? Porque se tenta criar oficializar uma nova época em que a espécie humana teria um impacto decisivo sobre o planeta, não é? Sobre a alteração da paisagem, a alteração do território, e ao tentar firmar essa ideia de uma nova época, precisa de olhar ao mesmo tempo para trás, para a frente, para o presente, e há uma espécie de colapso dos tempos. Porque se nós estamos a falar de uma época que é marcada pela própria destruição, então que época é essa, não é? Qual é que é a época do apocalipse, não é? Que temporalidade estamos aí a falar? Essa conversa é bastante complexa e poderia durar, nós podemos falar sobre os marcos da discussão sobre o antropoceno e toda essa discussão que é feita dentro da própria geologia, mas o que eu tentava pensar aqui tem a ver com a noção com a noção de passado, presente e futuro em uma espécie de combinação intensificada. Como é que podemos estar e como é que se cria uma linguagem para esses tempos cruzados. E trago aqui uma antropóloga norte-americana para pensar connosco, que é a Elizabeth Povinelli, que é uma antropóloga que trabalha num contexto australiano já há bastante tempo e trabalha não só com escrita, portanto descrição etnográfica, mas também com cinema. E no último livro que a Elizabeth Povinelli escreveu, que é de 2020, chama-se Gaia and the Ground, e está de alguma forma a tentar pensar a relação com estas comunidades com que trabalha, não é? No contexto australiano, com a devastação ambiental que aí vivem. E ele traz esta noção da catástrofe ancestral. E diz-nos, eu vou ler-vos aqui uma citação porque acho que ajuda. Traduzida por mim, porque este seria em inglês, mas eu vou traduzir para português para ser mais fácil. As catástrofes ancestrais são passadas e presentes. Elas precipitam-se do sol do colonialismo e do racismo, em vez de emergirem do horizonte do progresso liberal. As catástrofes ancestrais fundamentam o dano ambiental, portanto era disto que estava a tentar trazer, fundamentam o dano ambiental atual, na esfera colonial e não na biosfera, na terra não conquistada e não em toda a terra, em errâncias em vez de fins, em desobediência em vez de guerra, em manobras, resiliência e teimosia, em vez de ideias de dominação, resistência, desespero ou esperança. Eu trago esta citação e esta noção de catástrofe ancestral para nós pensarmos um bocadinho esta relação ou este contato com uma certa realidade da Amazónia hoje,
Eu não sou uma pessoa especializada na Amazónia e talvez até a Susana possa trazer numa futura conversa, não é? Mais do ponto de vista antropológico, por exemplo, todas estas descrições, não é? sobre o contexto amazónico. Mas de alguma forma faz parte da nossa cultura geral. Nós sabemos que a Amazónia é muitas coisas e elas são um pouco contrastantes. E acho que o primeiro ponto é que é o território de uma imensa sociobiodiversidade, não é? Portanto, é uma espécie de imagem global dessa, não só uma imagem, é uma realidade dessa diversidade, mas digo que é uma imagem no sentido que representa, quando estamos aqui, quando falamos da Amazónia, sabemos que estamos a falar de uma imensa sociobiodiversidade. Sabemos também que essa sociobiodiversidade é o resultado de um entrelaçamento muito complexo entre modos de vida que são ímpares naquele contexto amazónico e que são desenvolvidos por povos tradicionais, entre eles povos indígenas, que engendram formas de transformação e de crescimento e de transformação do território. Portanto, este é um segundo ponto. E depois há um terceiro ponto que também é inescapável, que é que esse bioma florestal e humano, apesar do seu valor único, é ameaçado continuamente por forças reativas de monocultura. E eu relembro, quando falava com a Cristina ao telefone, lembrei-me que em 2019, foi a última vez que tive uma relação mais direta com a Amazónia no trabalho, que nós, em agosto de 2019, aqui em Lisboa, organizámos uma concentração que se chamava Lisboa pela Amazónia. Não sei se vocês se recordam desse momento, porque estes momentos vêm-se repetindo ao longo da história, mas, portanto, na altura foi um momento bastante forte. A Amazónia enfrentava um recorde, né, de queimadas, e num certo dia de agosto, um grupo de fazendeiros do Pará tinha decidido organizar uma manifestação criminosa em apoio às políticas de desmonte ambiental no Brasil. E esse dia foi chamado o Dia do Fogo. E na altura saímos à rua e fizemos uma concentração contra, não é, isso que estava a acontecer e que no fundo era apenas um aspecto de um processo de desmonte dessas políticas ambientais muito mais sistematizado. E pronto, de alguma forma, embora também se possa falar que no governo do PT tenha existido e houve bastantes ataques a este bioma florestal em particular e também ameaças aos povos tradicionais que aí estão, acho que com o governo Bolsonaro, quer dizer, é um desmonte absoluto, vamos dizer, de todas as formas de proteção destas comunidades, mesmo das políticas de marcação de terra indígena, das políticas educacionais, etc. Portanto, acho que estes três pontos, né, sobre a Amazónia são muito atuais, se nós pensarmos. Pronto, e acontecimentos como estes do Dia do Fogo, eles são, como a Povinelli relata, são ao mesmo tempo passados e presentes. E eu acho que isso era com esta ideia que eu queria conversar com vocês. Aquilo que nós entendemos por antropoceno, que pode ser visto como também uma catástrofe dos tempos atuais, ou uma catástrofe por vir, não é? Algo que vem por aí, que alguns autores chamaram como a intrusão de Gaia, por exemplo, Isabel Stenger, que fala muito sobre isso, a ideia de que há algo que vem por aí e que se intromete na vida humana. Mas eu tentava pensá-lo mais como um circuito de temporalidades, justamente, e em que há uma espécie de fatores que são transversais ao tempo e ao espaço. Há uma antropóloga que eu acho que trabalha isso muito bem, que é a antropóloga Anna Tsing, que vai pensar as alterações climáticas a partir de um projeto coletivo que se chama Feral Atlas, que pode ser visitado online. E nesse estudo coletivo das alterações climáticas, o que se tenta fazer é mais do que mapear então uma época que tem início num certo ponto e que vai até um outro ponto, é pensar a ideia de detonadores do tempo e do espaço. E esses detonadores são atravessados por alguns eixos, um deles é, por exemplo, a invasão, outro é o capital, outro é a construção de império, e depois o que acontece é há estudos muito singulares que são feitos, casos de estudo, vamos dizer, mas que têm em comum esta ideia, não é, do detonador. E, portanto, aí deixamos de estar perante uma ideia de linearidade desta narração, mas uma convulsão dos tempos, não é? Tipo, ou seja, estamos ao mesmo tempo em tempos muito presentes e próximos, espaços muito presentes e próximos e escalas muito globais. Portanto, é realmente a tentativa de pensá-lo de uma forma multiescalar. E por isso, pronto, eu queria pensar assim a crise ecológica não tanto como uma ameaça futura,
mas como um recolhimento e um reconhecimento de um passado violento que está sempre em atualização. Acho que é essa a noção de catástrofe ancestral, seria nesse sentido. E também lembrei que, não por acaso, ou talvez por acaso, mas o último livro do Eilis Karnak chama-se Futuro Ancestral, portanto acho que está conversando com todas estas discussões. Portanto, a Amazónia presente ela é o resultado desta disputa, que é a Amazónia das queimadas dos fazendeiros, do desmatamento, do garimpo, da extração de petróleo, de vidas intoxicadas por essas práticas, e lembro que ainda muito recentemente existe uma série de notícias sobre a intoxicação de grupos Yanomami devido ao garimpo de petróleo. Portanto, não se trata só da violação da terra e de contaminação da terra, mas de contaminação física destas vidas. Então esta Amazónia está em disputa com esta outra Amazónia, que é a Amazónia dos povos ribeirinhos, dos povos quilombolas, dos povos indígenas, a Amazónia socio-mega biodiversa, como diz a Manuela Carneiro da Cunha, também antropóloga, propensa a ideias de florestania, não é? Em vez de pensarmos ideias de cidadania, pensarmos ideias de uma cidadania para a floresta, porque o trabalho se pode desenvolver com a floresta de pé, propensas a ideias de estudos multiespécie, não é? Portanto, sem separação entre o humano e não humano, e também outras perspectivas da própria antropoização da paisagem. Portanto, o impacto humano sobre a paisagem não ser visto só de uma forma nociva, e isto há estudos, não é? Uma série de estudos históricos, de ecologia históricas, nos mostram que a Amazónia não é mais do que uma grande jardinagem humana que permitiu que aquele bioma emergisse devido à ocupação humana de todo aquele território, não é? Portanto, acho que isso é interessante pensar essas duas Amazónias como convivendo ao mesmo tempo. E pronto, acho que essa é a história de um conflito que está embasado, não é? Entre essa história de um processo colonial que é interno e externo, e é isso que eu estou a chamar o ancestral passado, e a atualização de uma guerra que é também uma guerra ontológica contra todas as formas de existência que tentam combater esta esfera colonial e esta monocultura, vamos dizer, do espírito. E é isto que eu estou a descrever como um ancestral presente. Eu escrevi recentemente um texto sobre o Antropoceno que tinha justamente como título Antropoceno, ou o eterno garimpo do outro, tirando o T, ficava do ouro. Portanto, esta ideia de que, ao mesmo tempo que garimpamos energia, estamos a garimpar também a ontologia de outras vidas. E bom, o que é que nós podíamos pensar a partir desta posição, não é? Trago outra vez só a Povinel e depois, se calhar, abrimos aqui a conversa. E a Povinel diz também na introdução do texto dela: muitos estão-se voltando para os povos nativos e indígenas e para o seu conhecimento ancestral sobre como viver numa relação ou num relacionamento sustentável com a terra. Mas reparem, estas pessoas buscam por um conhecimento indígena extirpado das condições reais dos mundos em que esses povos indígenas vivem. A sua questão não é: digam-me como vocês indígenas resistem ao longo e perpétuo ataque do colonialismo racial. É muito mais típico perguntar-lhes: será que as vossas condições pré-coloniais nos fornecem o conhecimento para parar ou sobreviver à catástrofe que se aproxima? Então, a procura trata mais de entender o que o colonialismo fez e continua a fazer, ou serve para salvar a própria pele do questionador? Eu acho esta pergunta muito, muito boa, não é? Porque eu acho que é uma espécie de garimpo, de triagem, não de garimpo, de triagem ética, não é? Do que é que significa estar em aliança e o que é que significa pensar o papel, não é? O que é que significa dialogar com os conhecimentos indígenas, dialogar com outras formas de relação com o mundo. E lembrava agora, porque estás aqui na linha da frente, Susana, mas então sempre para pensar contigo. Mas lembrava porque ainda agora, muito recentemente, saiu um artigo no Expresso, eu acho, do Henrique Raposo, dizendo que os povos indígenas atacam a floresta, que não têm qualquer noção de preservação ambiental, que sempre fizeram queimadas e que foram os portugueses que tiveram, não é, um super papel na educação ambiental daquelas comunidades. E a Susana fez um texto a responder a esse artigo e, no fundo, assim, trazendo de uma forma muito mais circunstanciada do que eu estou a trazer aqui, esta ideia de que a Amazónia não é
por exemplo, ou as grandes florestas do Brasil, são o resultado dessa jardinagem indígena, né? E que não há nenhum dado que possa corroborar com essa tese do Henrique Raposo, não é? Portanto, trata-se muito mais de pensar, se queremos realmente pensar com os povos indígenas, não podemos perguntar-lhes como é que eles eram antes de nós lá chegarmos, não é? Tipo, e como é que nos podem salvar agora, porque, ou seja, isso não seria uma forma. Acredito que esta posição da Povinelli, ela pode nos esclarecer em relação não é uma relação possível com a ideia de aliança e de aprendizagem, não é? Com aqueles que descrevemos como tendo outro modo de vida, outra cosmologia ou mesmo um cosmocentrismo em vez de um antropocentrismo, não é? E também a partir da ideia de que a possibilidade de uma relacionalidade interespécies, portanto ver humanos e não humanos como dentro de uma mesma comunidade de linguagem e experiência, e chama-me a atenção porque assim, acabo de ver os teus trabalhos e tem muito a ver, não é, com colocar numa espécie de uma relação que não é simétrica, mas é de coabitação essas diferentes comunidades, não é? Portanto, pensar estes humanos e não humanos como dentro de uma mesma comunidade de linguagem e experiência é, primeiro que tudo, uma posição de resistência anticolonial que propicia a biodiversidade e o valor relacional entre humanos, animais, vegetais e minerais. E portanto, aqui o que vos trago é um pouco a ideia do antropoceno como algo que carrega uma tragédia ontológica ou que basicamente as guerras ontológicas são a continuação das guerras materiais. Portanto, que ontologia e história estão absolutamente interconectados. Portanto, é nesse sentido, ou seja, pensar que aquilo que nós quando estamos a falar de destruição de um território é também a destruição ontológica da preservação daquele território, não é? E, portanto, conseguir ver estes dois elementos em conjunto. Talvez isto possa parecer abstrato em algum ponto, se não circunstanciarmos em casos de estudo, e por isso é que também, se calhar, podemos aproveitar e conversar e falar um pouco sobre as suas viagens e tudo mais. Deixa-me só ver aqui as horas. Quanto tempo é que temos? Não sabemos. Não tanto. Ninguém contou. Enquanto fomos aprendendo do teu ponto de vista, podes continuar. Posso continuar? Vou continuar aqui mais 5 horas. Sim, não, agora vou encurtar, ou seja, ia falar um bocadinho de perspectivismo, mas vou falar muito, muito rapidamente, porque há uma série de conceitos como o perspectivismo, animismo, etc., que poderíamos falar horas sobre eles e que com certeza seria mais interessante falá-los de uma forma mais circunstanciada com as próprias obras, ou talvez fosse mais interessante a partir daí, mas onde eu queria pegar é mais nessa força política desses conceitos, ou seja, eu acho que mais do que o perspectivismo e o animismo terem a possibilidade de realmente descreverem os mundos ameríndios, tal como eles são uma oportunidade de uma prática de alteração do pensamento, não é? de descolonização do pensamento real, de descolonização do pensamento ocidental, vamos dizer, mais do que propriamente uma descrição daqueles mundos. E, portanto, era mais nesse sentido que queria trazer. E pronto, assim, porque o Viveres de Castro e a Tânia Sol de Lima, não é, que são dois autores muito fundamentais para se pensar esta ideia desse relacionalismo, não é, sensível entre humanos e não humanos, nomeadamente a partir das ideias de predação, em contextos ameríndios e, em particular, em contextos amazónicos. Eu acho que encontraram, sobretudo, uma perspectiva para se pensar, não é, uma resistência também de um olhar objetificante sobre o espaço natural e entender que essas formas de preservação ambiental estavam embasadas nesses olhares carregados de sentidos, nessas personificações da natureza como um grande tu que é preciso ser cuidado. E eu acho que esse ponto é bastante importante. O Viveres Castro diz que, né, faz esta comparação, é sempre entre o Ocidente e a ideia do perspectivismo, como se eles fossem modelos antagónicos, não é? Porque justamente eles são esquemas de pensamento, mais do que realmente descrições reais das vivências daquelas comunidades. Isto na forma como eu o vejo. Ele diz que se o Ocidente imagina uma espécie de continuidade
física entre os corpos, portanto nós conseguimos identificar, ok, todos aqueles animais têm 4 patas e nossas pernas são como patas desses animais e, portanto, conseguimos imaginar essa continuidade física, mas depois é absolutamente lógico que existe uma descontinuidade metafísica. Ou seja, estes que têm 4 patas não têm linguagem, não pensam, e estes que têm duas já podem pensar e podem falar e existe um corte. E o que o Verde Castro vai trazer é esta ideia de que o perspectivismo propõe, no fundo, além de mais continuidades, também uma espécie de inversão. Portanto, é a própria ideia de metafísica ou de alma que é integradora entre as várias formas, entre peixe, entre tatu e humano, são os corpos que diferem, são os corpos que são absolutamente específicos. Então, ser um peixe, ser um tatu, ser uma rede é muito mais do que uma identidade, uma posição e uma relação, também política. E, portanto, essa diferença entre os pontos de vista ela é dada pela especificidade dos corpos que estão a ver. E essa relação interpenetrante entre diferentes entes e espécies tende a esbater estas fronteiras ontológicas entre humanos, animais e espíritos e também a considerar certos atributos como a linguagem exclusivos à humanidade enquanto espécie, e sim como um substrato compartilhado por uma comunidade humana de muitos corpos, muitos tipos de corpos. E trago aqui uma citação da Tânia Soltze Lima, não é? Que no texto um texto clássico já de 96, onde embasa assim as primeiras bases do perspectivismo, que se chama O Dois e o Seu Múltiplo, reflexões sobre perspectivismo numa cosmologia tupi. Ela tenta pensar um bocadinho deste uso da linguagem, não é? Como é que ele se alteraria a partir desta noção de perspectivismo, e diz o seguinte, trabalha com os povos Juruna. Em meu trabalho de campo, uma das primeiras coisas a chamar-me a atenção foi a marca indelével, mas muito misteriosa, da noção de ponto de vista. Depois comecei a arranhar umas frases. As construções que ensejavam tais traduções nunca deixaram de soar estranhas. Amaná ubewi, não sei se estou a ler bem. Não é fácil dizer isso sem se desconcertar, desagradavelmente ou não. Eu sentia-me a dizer, choveu para mim, e não, choveu onde eu estava. Essa maneira de relacionar à pessoa, até mesmo os acontecimentos mais independentes e alheios à nossa presença, deixa a sua marca na cosmologia juruna. Mas nem presumo que todas as características ou todas as categorias gramaticais tenham o mesmo papel em uma cultura. Nem acredito que exista a mais remota possibilidade de alguns de nós se colocar na pele de um juruna para capturar o sentido que assumiria a vida humana em uma situação em que para nós, de repente, se tornaria aceitável ou mesmo perfeitamente justo dizer chove para mim. E bom, isto são os pontos um pouco para abrir uma conversa com vocês, ou contigo, não sei. E gostava de ler mais uns poemas. Pode ser? Façam assim. Sim. Estes são poemas, alguns de 2017, 2018, ou de performance. E acho que com algumas coisas que disse aqui, mas não de uma forma absolutamente direta, alguns centros não. E o primeiro chama-se As Plantas e os Seus Poderes. As plantas e seus poderes implantam além do chão, escavam estacas no planeta, escarram esse planeta, implodem seus nervos no chão. As plantas e seus poderes não unem planos a pelotão. A sua sideração mora nas árvores. São plantas baldias, plantas indígenas, plantas tesão. Implantam os tobogãs da seiva no dorso persistente do cavalo chão. Suas nervuras são contra o Estado. Suas ficções, antipolíticas. Suas raízes, suas frutas, raízes do sim e do não. Autocénicas, autotransgénicas. As folhagens das plantas há muito que agem na retaguarda da negociação. São vírus da linguagem, verdete e voragem. Certeza daninha do musgo espalhado sem centro irradiante da expressão. Porém, é mentira achar nas plantas um novo pretexto para a razão, porque as plantas e seus poderes são intransigentes seres da expressão.
Jamais serão gente, se gente não virar ente, e jamais estarão rente, se não descermos até ao chão. Legionela, Salmonella, E. coli, colónia, neocolónia, de bactérias, coronavírus, machismo, racismo, conservadorismo, falocentrismo, antropofalo-ego-logocentrismo. Peidos de Fukushima, Hiroshima, Chernobyl, contágio, contaminação, contágios. Tem uma conversa que começa por é normal e depois acaba por é natural. E depois alguém, numa aula, diz que não é assim muito natural ter que aprender o nome de todos os rios e todas as serras e todas as plantas portuguesas. Por exemplo, o meiro, cervejeira brava, abrunheiro, Sabina da Praia. Alguém diz eu cá, eu cacá. Eu calá, eu calá, eu cali, eu calitá, eu calitava, eu calava. Ai, enfim, olha, já não tenho as minhas folhas. Não trouxe o poema inteiro. Pensava que tinha fazer isso. Não tenho como perceber. Mas olha, eu não acredito nos direitos humanos. Pensava que tinha trazido o poema inteiro, lamento. Ai, não, sabe o que é? Vou só explicar. É que eu tenho uma performance que eu leio estas folhas no meio do palco e a última vez que eu usei, eu destruo a folha. Eu destruo e arranho-a toda e ela desapareceu-me daqui. Portanto, eu não tenho mesmo como vos ler porque eu não sei decorar este texto, infelizmente. Sei-o assim, mais ou menos. Mas pronto, basicamente este texto que eu estava a ler é uma mistura, são várias perguntas, chama-se a lista de quem fala. Então é quem é que diz o quê, o que é o natural e quais são, e são vários insultos ligados ao lugar dos animais e tudo mais, então, e também às noções de perspectivismo. Então, por exemplo, tem todas aquelas frases que dizem, como as frases do perspectivismo, né, que dizem que a onça quando vê o sangue vê cerveja, portanto é toda uma questão sobre essa questão do perspectivismo e dos pontos de vista. Mas pronto, não tenho como partilhar com vocês. Abria para, não sei, para conversar. Obrigada. Obrigada. Ficou interrompido no meio, fiquei chateada. Posso? Pode. Realmente o que o Bolsonaro fez com a Amazônia ultrapassa, sabe, os limites daquilo que a gente chama de seriedade, decência, é alguma coisa assim, que tem assim um conteúdo mau, perverso, sabe? Agora, a Amazônia não é só a Amazônia brasileira, não. Claro. São 8 países e um território Claro. colonial. O único território colonial americano é francês. Os direitos dos índios na França e a questão, sabe, da preservação das matas na Guiana Francesa não é nenhum exemplo, sabe, tá? Para ninguém. Ou seja, é uma questão assim muito mais ampla do que parece. É uma questão internacional. Eu acho que não é que nós estamos à beira de uma catástrofe. Nós já estamos em queda livre dentro do buraco negro. Nós teremos que saber como é que nós vamos sair disso. Não é como vai voltar atrás, porque é irreversível.
tem uma série de questões que você colocou, os povos originários, como é que essa floresta foi trabalhada, que é uma floresta virgem, não é nada disso. Também temos que discutir um pouco a questão da inocência do índio e dos povos originais, porque a coisa não é bem assim. E pronto, não é? Agora eu acho que o que você disse, que eu acho muito importante, é que respostas novas requerem uma linguagem nova. Lidar com a relatividade, precisamos de novas equações. Para a gente tratar esse problema, nós precisamos de uma nova linguagem. Não dá para lidar com esse vocabulário, entende? Bom, mal, sabe? Ecologia, essa ideia inocente de ecologia, sabe? Eu acho que é alguma coisa mais preocupante do que parece. Sabe? A gente que está lá dentro, eu sou brasileiro, eu conheço bem aquilo, sei da degradação, da ameaça das madeireiras, disso, daquilo, do progresso, das empresas internacionais que estão entrando pesado com isso, da necessidade, por exemplo, dos metais leves. A Amazônia é rica em metais leves e celulares, computadores, dependem disso. Todos nós queremos ter computador, todos nós queremos celulares, câmaras de televisão. Veja, eu não sou obscurantista, não quero voltar à Idade da Pedra. O problema é como resolver isso. Eu acho que esse é um debate muito atual. E ressalto, você colocou uma coisa que eu acho importante, uma linguagem nova. Uma coisa, não sei, talvez poesia mesmo, sabe? Esquecer um pouco do cientificismo, do racionalismo, porque olha o que é o racionalismo. É isso. Essa é a minha abertura para o debate. Uma linguagem nova. Sim, assim, era um pouco nesse sentido, não é? Que era esse tipo de participação, que é justamente não estarmos a pensar numa lógica binária ou dual ou entre cultura e natureza, mas também entre o bom e o mau, não é? Do contexto atual que estamos. Assim, nós quando estamos a pensar, não é? Em destruição ambiental, alteração climática, eu acho a alteração climática uma péssima palavra, uma péssima expressão, porque constrói uma ideia da alteridade como algo negativo, não é? A primeira coisa, o que é isso, a alteração climática? É tipo, não sei, é um termo realmente que é insuficiente e também não dá conta, não é? Da situação real que estamos a viver. Também não sei se a palavra catástrofe ou a palavra, porque as palavras catástrofes que eu trouxe aqui eram um pouco para nós entendermos que aquilo que estamos a viver, por exemplo, quando nós temos inundações em Lisboa, é reflexo de um processo muito mais antigo do que os últimos 100 anos, não é? Nós estamos a falar de práticas sociopolíticas, de encontro, práticas estéticas, que têm as suas bases nas nossas próprias movidas coloniais, nas nossas construções de ideias de Estado. E, portanto, é nesse sentido que eu trouxe a palavra catástrofe, mas eu até acho que a palavra catástrofe, quer dizer, é tão católica, de alguma forma, que eu acho que também não sei se nos permite... Se realmente nos permite guiar em alguma procura de soluções, porque nos cria a ideia de que não há nada a fazer, não é? Não há nada a fazer, ou as alternativas infernais, não, a única coisa que eu posso fazer é ou eu faço reciclagem, ou então não sei o quê, ou então procuramos uma espécie de soluções básicas, ou, por exemplo, somos nós, consumidores, que temos que mudar a nossa forma de vida para que as alterações climáticas não sejam assim. Este é o tipo de discussão. Eu trabalho com esta plataforma Terra Batida, que faz uma série de iniciativas entre arte e ciência, ativismo, em torno de questões ambientais. É sempre o debate que aparece depois das nossas apresentações, é alguém falando sobre os nossos hábitos de consumo. Como se desse conta do problema, não é? Porque nós, enquanto consumidores, somos uma objetificação de um modelo. Não existe singularidade nenhuma, não existe nenhuma escolha. O modo de vida que eu tenho é absolutamente imputado por um contexto sociopolítico. Claro que temos de fazer várias escolhas, mas elas não vão ser determinantes para a alteração do modelo, não é? Se eu escolho comer McDonald's ou afinal ter não é? E a relação que nós temos com as redes sociais hoje em dia, estávamos a falar dessa questão, estava a trazer essa ideia das baterias, não é? Os telemóveis, os laptops, tudo isso que são super perniciosos para todas as novas indústrias extrativistas, é muito complexo, porque o processo que nós vemos tendo de abdução, não é? Espero que eu não tenha deixado a impressão que eu sou contra o telemóvel.
volta. Não, claro. Como lidar com isso? Não, exatamente, a questão é, mas eu acho que isso é que é importante, ou seja, dar conta do problema, mas também não estar à procura de encontrar a solução no outro, não se fazendo parte do problema. Por isso é que eu trouxe aqui esta ideia de quando vamos perguntar a povos indígenas como é que nos reconectamos com a natureza. Nós temos que fazer parte do problema, nós somos o problema. O problema é um problema coletivo. Mas eles também se desconectaram da natureza. Claro, toda a gente. Num certo nível, no momento que eles passaram a cozinhar comida. Eu não estou usando o exemplo da Não, a questão comida, é que essa desconexão. assim, aleatoriamente. Quer dizer, a questão do cru e do cozido é central nessa discussão. Ou seja, eles também deixaram de ser natureza. Eles já não se entendem como natureza, melhor dizendo assim, há muito tempo. Não sei, eu acho que isso já é mais discutível, porque a projeção da ideia de desconexão da natureza com o processo civilizacional existem tecnologias civilizacionais hiper sofisticadas. Sim. E que a visão de quem está separado da natureza. Sim. Eu vejo o pensamento ou a poesia como tecnologia, por exemplo. Então eu acho que isso é um ponto, assim, pensar a arte como uma tecnologia de alteração de mundos. E acho que isso pode ser um... Então começa tomando ayahuasca. Claro, já tomei. Por exemplo. Senão não estava aqui hoje. Por onde começar? Sim. Como civilizado, com a ayahuasca, e eu tenho bem experiência com isso, de gente muito próxima a mim, eu não digo que eu seja inocente quanto ao consumo de alucinógenos, a gente tende a projetar naquilo o nosso universo cultural. Quer dizer, a gente não volta a ter assim nenhuma, sabe, quer dizer, relação primal, entende, assim, sabe, com a natureza. Essa experiência, ou seja, quando o Allen Ginsberg toma lá o peyote, entende, assim, mesmo quando o ator toma o peyote lá no México, não é? Ele tem toda uma base cultural que o impede, vamos dizer assim, de regredir a um suposto inconsciente coletivo. Eu acho que quando você pega, por exemplo, a mitologia indígena, eu acho que a mitologia, né, as narrativas recolhidas pelos etnógrafos, elas contêm ali uma série de elementos indicativos, sabe, como é que as coisas poderiam ter se passado. Eu estou usando poderiam, não, como passaram. Depende, claro, sempre da nossa leitura. É uma leitura inocente, mas eu acho que considerar esses universos, ou seja, é fundamental nesse momento. Quer dizer, pensar, tentar entender o que esses povos, nós usamos a expressão povos originais, quer dizer, os povos que estavam lá na origem, né? E pronto, tentar entender o que eles têm a dizer, e eu acho que a mitologia é a narrativa deles. Eu percebo aí nas suas coisas que a artista, a Cristina trouxe, não é? Assim, para eles isso tudo tem significado, aquilo que parece para nós, assim, sabe, ser um mero elemento decorativo, na verdade, assim, é o peixe, a cobra, é aquele peixe. Isso nos escapa muito, não é? Isso é uma coisa assim, complexa. Pronto, eu vou ver a Cristina. Posso colocar uma questão que se calhar sai um bocadinho daí, mas de facto eu acho que tu trouxeste aqui esta questão da linguagem é realmente muito forte e tem muito que ver também com esta exposição que me parece trazer linguagens muito diferentes também, convoca-nos para pensar essas várias formas de criar linguagens. Mas atrás de ti está uma imagem, Cristina, que é uma imagem da água do rio, certo? E eu estava a ouvir e estava a pensar que neste último mês, desde que se prevê uma mudança política séria no Brasil, que uma das coisas que eu tenho visto, na verdade, uma das pessoas que vi defender isso foi o Eduardo Ribeiro de Castro, e é uma proposta sociopolítica que tem que ver com uma ideia muito indígena de temporalidade, que é a ideia da reversão. Ao mesmo tempo que existe uma
cosmologia do fim do mundo, que é muito importante para entender o que estamos a viver, porque, como o Eduardo também diz, não é? Os indígenas são especialistas em fim do mundo, no sentido em que temos múltiplas formas cósmicas de pensar nisso, e têm estado muito a formular outras formas, têm vindo, os Guarani estão também muito intensos a pensar nessa cosmovisão, mas ao mesmo tempo também são muito especialistas dentro das temporalidades que tu estavas a enfocar nessa ideia da reversão. É por isso que erramos tanto, a própria antropologia errou muito quando pensou na aculturação como uma forma possível de imaginar como é que os indígenas iam relacionar-se com o mundo civilizado. A aculturação é uma ideia totalmente errada de pensar na forma como eles lidam com a civilização. Então tem vindo a haver uma petição sociopolítica para parar com Belmonte. Que na verdade vem um pouco porque essa experiência está a ser feita noutras partes, noutros países da América Latina que têm relação exatamente com o Rio Amazonas. Eu estava a pensar que estava a ver aquela imagem da água no teu percurso pelo rio, não é? Que se estivesse cheio de hidroelétricas não existia. Essa questão da própria existência do rio, da viabilidade da sua existência e da viabilidade destes pequenos atos sociopolíticos de reversão, que se calhar não são tão pequenos assim. Não, são enormes, sim. Parar com um grande erro histórico como foi Belmonte e que na verdade foi a responsabilidade do governo que agora vai tomar conta, seria realmente uma forma também, acho eu, de criar novas linguagens, ou seja, eu acho que esta ideia da criação de novas linguagens também são sociopolíticas, também são as sociedades contra o Estado, não é? Que são formas sociopolíticas de criar uma nova linguagem. E essa questão das temporalidades coloca-se também aqui. Até que ponto é que nós somos capazes de, por exemplo, parar? Sim, não, essa é um monte, fazer uma coisa sim. como essa, né? Parar com uma assumir que houve construções como essas que foram de facto tão equivocadas que são atos, ao mesmo tempo, não é tão difícil quanto parar com as tempestades em Lisboa. Sim. Sim, e eu acho que, lá está, aí está uma discussão que para mim, por exemplo, tem um lugar muito diferente, que estávamos a falar de soluções ou relações possíveis de mitigar processos de crise ecológica, não é? E eu estava a referir a esta ideia dos consumos, a alterar os consumos, etc. Sempre me parece muito pequena a expressividade desse tipo de luta, embora possas sempre discutir, não é, sobre melhores formas de consumir, formas de permacultura urbana, etc. Mas a conjugação de muitas mentes para conseguir parar uma Sines, que é sair dessa discussão aqui, não é? Sobre a questão de parar a central de Sines, é gigantesco, não é? Porque também trata os grandes lugares de extração energética como monumentos. E isso eu acho que é muito interessante. Começar, porque também é uma operação aí de linguagem importante, que é de deixar fluir essas relações entre a poesia e a economia. Porque elas têm uma relação, porque a linguagem é comum. A linguagem da economia, a linguagem da poesia, nós estamos a falar de linguagem, não é? E move muitas coisas. Então, se nós passamos a ver uma central elétrica como um monumento, e que pode ser, por exemplo, sujeito a uma discussão sobre reparações, então aí estamos numa operação de transformação, para mim, de linguagem. E claro, tem um impacto gigantesco depois sobre as formas de distribuição que vai acontecer a seguir. O impacto é enorme. Então, nós aqui, lá na Europa, estamos mais concentrados neste momento, em termos energéticos, com a não ter novas fontes, não é? De energia, novas fontes de extração de energia, pronto, com a questão da conversão energética para a eletricidade, o lítio, o fracking, não é? São questões que estão aqui, que eu acho que são super importantes também, que é
pronto, estares à altura de dizer não a algo que pode vir a acontecer. Eu acho isso muito, muito interessante também. Mas acho que esse processo da reparação do que já foi, acho que ele é muito interessante. E nós, na Escola Refloresta Livre, né, que participaste este ano, que falámos muito sobre ferramentas para pensar desmatamento e regeneração da floresta entre Portugal e o Brasil, estávamos um bocado nessa discussão. Também falámos dessas operações de transformação da linguagem, por exemplo, pensar a arquitetura, não é, como uma ferramenta que permite pensar o botânico como uma ruína. E aí o exemplo de um projeto que trabalhava sobre isso, portanto eram terras que tinham resquícios vegetais muito diminutos, numa extensa área de agronegócio no Mato Grosso, e que ao problematizar esses resquícios vegetais como ruínas botânicas de uma ocupação prévia indígena, de repente essa classificação de património passava a ser um projeto de transformação de linguagem muito extremo, não é? Que fazia coincidir várias dimensões desse debate. E eu acho que aí nós também conseguimos desviar-nos de algumas coisas mais óbvias que são, às vezes, uma dificuldade em agir porque há uma ideia de que não há nada a fazer, ou que é muito difícil alterar a própria encriptação desse movimento, não é, grandioso, não é, de devastação que nós vemos vivendo, não é? Porque é real, ou seja, temos estas chuvas e elas afetam-nos mesmo, não é? Não estão a acontecer num ecrã, estão a acontecer na vida das pessoas. Talvez a relação que tivemos com o corona foi mais através do ecrã, então se calhar também ficámos um bocadinho tomados por esse imaginário, não sei. Mas ainda só em relação aos povos indígenas, porque nós estamos aqui a dizer povos indígenas, assim, existem 300 e tal povos indígenas no Brasil, com línguas completamente diferentes, com conhecimentos completamente diferentes, e com processos de cuidado completamente diferentes no território. E eu acho que também, quando estamos a falar então dessa relação de transformação da linguagem, também, isso, eu queria tentar posicionar um pouco como é que se constrói as alianças, como é que se olham para estas... porque são decisões políticas, então também estou a trazer isto porque as decisões que tu tomas quando fazes um quadro têm que ser decisões políticas, porque tu tens um privilégio como artista que aquela pessoa daquela comunidade não tem ou que vai ter de outra maneira, portanto é muito importante pensar em tudo isto. Não estamos já só a falar de um contexto isolado, a galeria já não está isolada do mundo, não é? Ela está dentro desse caldo. Ouvir é participar. Ouvir é participar. Ouvir é participar, muito bem, amém. Não, eu acho que lá que são questões que dariam muito pano para mangas, sobretudo este apresento da linguagem. Por acaso, eu acho que o pequeno gesto conta. Agora é o Natal, se não compras nada, ninguém comprar aqui nada, muda. Portanto, não, claro, sim. Eu acho que conta. Agora, não é para fazer proselitismo disso, é cada qual que tem que, na verdade, fazer uma autorreflexão do que é que está a alimentar ou não a máquina, porque no fundo ela vai sempre em crescendo, não é? É como os processadores dos computadores, cada ano e meio ficam mais pequenos e mais rápidos. Pois. Portanto, acho que conta e é importantíssimo. Acho que a linguagem é outra, pronto, é uma transformação gigantesca, mas acho que ela opera também muito na perspectiva do poético. No fundo estás a criar uma poesia, quer dizer, essa linguagem é para quem a quer adquirir, estás a dizer, ou quem a quer não se habilitar este tipo de processos, que é, tu tens uma linguagem que permita reclamar por exemplo, a paralisia de uma central elétrica, porque tu consegues alterar a linguagem. Isto também é uma experiência assim muito... Eu uma vez estive numa reunião com estudantes de Direito, acho que era de doutoramento, algo assim, e eu ia como ativista, ia apresentar um trabalho de um movimento social que eu participava, que era o Fórum Indígena de Lisboa.
E nós viemos, pronto, como vínhamos com todas estas questões que nós apoiávamos artistas indígenas a vir cá e pagávamos as câmaras e não sei o quê, então vínhamos falar sobre isso e trouxemos a ideia dos direitos da natureza, que há alguns países sul-americanos, né, se alterou a Constituição, começa-se a pensar sobre isso, e estávamos a falar sobre a questão da imaginação política que está por trás disso. E pronto, foi uma conversa e tal, e no final as pessoas que estavam sentadas a assistir-nos, que eram todos de direito, diziam assim: estávamos à espera que vocês, porque nós falávamos só sobre a questão dos direitos, né? Direito natural, alteração do direito natural, assim, nós pensávamos que vocês vinham falar mais sobre a arte e outro tipo de coisas, porque nós temos que mudar a nossa mentalidade, temos que mudar a nossa linguagem, porque senão nós não conseguimos fazer alterações legais que sustentem essa mudança social. E eu assim, eu disse, não, mas eu acho que o direito é que pode, não é, mudar o nosso imaginário, porque se nós mudarmos a lei, mudarmos a sociedade. E eles diziam assim, não, isso é absolutamente ao contrário, primeiro tem que se mudar a linguagem, ficámos nesta discussão de o que é que muda primeiro, mas porque de alguma forma faz parte do sentido comum, por exemplo, de um jurista, não é, que a matéria do direito só passa a ser uma pragmática se tu tens condições de realidade que te permitam entender aquilo. Portanto, tu podes ter as leis no Brasil de proteção ambiental muito mais desenvolvidas que em Portugal, e aquelas leis, quer dizer, são às vezes um papel para deitar fora, não têm valor, porque a prática de fiscalização, etc., está atravessada por imensos processos burocráticos, há uma série de questões que impedem que aquela lei se aplique. Então, pronto, não sei, sempre acho que mas é claro, eu trabalho com escrita e se calhar tenho mais interesse, não sei, mas eu acho que o papel da linguagem é mesmo muito importante. Eu acho que faz São os parte. meios de produção. Os modos de produção, primeiro, porque deles dependem a nossa subsistência. É uma lição velha, sabe? Pronto, isso é Marx, basicamente. Segundo, o meio de produção. Acontece que os meios de produção mudaram. E o computador muda a nossa ferramenta de trabalho. As pessoas podem ficar trabalhando em casa, não precisa mais pegar carro, sabe? Tudo automatizado. O meio de produção mudou. O que nós estamos assistindo na Ucrânia, vamos dizer, talvez seja uma guerra entre as velhas fontes de energia. E lembrem que não são só os russos, não é? Mas também os texanos e os sheiks da Arábia Saudita que querem vender petróleo e novas fontes de energia. Essa mudança, por isso que eu acho, disse que nós já estamos no processo, não dá para voltar atrás. Nós temos que acelerar em direção ao futuro. Agora, o que é o futuro? Eu não sei, eu sou historiador, já não sou aqui, você sabe me divertir. Mas eu acho que essas escolhas dependem, como você disse, da escolha de um vocabulário mais refinado. Porque essa escolha depende daquilo que a gente fala. Ou seja, se o meio de produção mudou, talvez a gente tenha que mudar mesmo o nosso vocabulário. Muita coisa já mudou, né? Hoje em dia a expressão deleta, né? Que aliás é bem latina, né? Deleta Cartago, né? Não era assim? Não era beleza. Já entrou no nosso vocabulário, são coisas assim que estão vindo muito rapidamente. Agora é preciso tomar cuidado também, penso eu, com a imposição de um novo vocabulário, sabe? Quer dizer, um vocabulário que force a dizer coisas que certos grupos querem, sabe? Muitas vezes achando que são grupos libertários, como diziam por aí, né? O problema do fascismo não é que ele nos obriga, sabe? Eles dizem, o fascismo diz o que você tem que dizer. Quer dizer, quando as palavras são colocadas na sua boca, você está sendo, sabe? Está sendo totalmente dominado. Então, eu acho que essa escolha do vocabulário, essa escolha de um novo vocabulário, de uma nova linguagem, tem que ser muito livre, muito aberta. Não depende de cada um de nós, só de cada um de nós, mas depende também. Porque eu concordo que, sabe, já que não me dá, não tenho o poder de parar a guerra na Ucrânia ou de reverter mais, eu tenho o poder de entender assim, sabe, não jogar pilha na lata do lixo, e sim escolher uma reciclagem. Eu acho que essas pequenas coisas é o possível, nós encontramos uma abertura maior. Eu acho que essa abertura maior, já que é uma questão de linguagem, é só a tomada dos meios de comunicação, porque você vê na televisão todas aquelas coisas, o mundo está caindo, está pegando fogo, a Amazônia é isso, e depois vem lá, entende?
compre carro, entende? O que você vai comprar no Natal? Então, pronto, entende? Assim, essa contradição é muito patente. Né? Eu acho que essas escolhas dependem também de um controle maior. Nós somos comunicadores, não é? Eu acho que a maioria das pessoas aqui pode ser chamada de comunicólogos. Né? Esse controle da linguagem me parece assim, uma coisa muito importante. Começar a controlar, ter mais influência nos canais de comunicação, porque a gente vê no rádio, na internet, é absolutamente. O que as fake news, o que se tiveram na eleição do Bolsonaro, se não fosse assim, não sabe, o Neymar, quando pôs o bolso lá, futebol, o Neymar, o cara que está jogando bola, ele pôs a mão no ombro do Bolsonaro e falou, eu estou com o Bolsonaro, ele deve ter dado, no meu cálculo superficial, assim, ele deve ter dado uns 6 milhões de votos para o Bolsonaro. Ele tem 180 milhões de seguidores na rede. Tá bom? Tá? Então eu acho que esse tipo de coisa, quer dizer, ocupar esses espaços é importante. Ficamos por aqui, acham bem? Agradeço muito o teu convite. Muito obrigado por E obrigada, teres vindo. Nacho. Nada, Obrigada, obrigado Amélia, por pela ter- música Eu linda. queria agradecer também o convite, de estar aqui. Sim. A gente é que agradece, pelo amor de Deus. Pronto. E acho que segue aí a programação em janeiro. E boa tarde.